com Tássio. Tô na luta! 50-13. Tássio Teixeira, do seu ponto de vista, quais são os principais problemas da Paraíba? São muitos, né? São muitos problemas na nossa Paraíba, Lúcio, mas se a gente olhar para o cenário nacional, o que tem sido destacado pela campanha do presidente Lula e por minha campanha aqui na Paraíba, por nossa campanha de deputado federal, o enfrentamento à fome e à carestia é um eixo central que a gente precisa trabalhar e enfrentar. Agora, óbvio, a gente sabe que não tem como enfrentar a fome e a carestia se a gente também não conseguir apresentar de uma forma muito contundente a revogabilidade da emenda constitucional 95, que congela gastos públicos por 20 anos no nosso país. Então a gente tem muita tarefa para implementar e atacar as dificuldades que o povo brasileiro tem sofrido. Agora a gente vê que a certa parte da população está meio, digamos assim, desgostosa com a política, desconfiada da política. E no seu ponto de vista, o que é que você acha da importância da política? Por que é importante o paraibano, a paraibana participar de um processo político? Mas, Lúcio, você está confiante na política? É difícil realmente ser confiante na política em um momento tão difícil como esse que a gente vive. Hoje eu estava fazendo uma panfletagem no IFPB lá em Cabedelo, um jovem quando foi passando virou a cara assim, aí o pai dele aproximou o carro e disse, desculpe, ele está revoltado. Eu falei, mas como não está revoltado com a política em meio a tudo isso que a gente tem vivido? Ele tem a razão dele de ter essa revolta, ele tem a razão dele muitas vezes de querer se distanciar disso. É o nosso papel buscar apresentar de uma forma mais transparente e coerente essa alternativa e conseguir conquistar corações e mentes para essa transformação. Eu acredito nas pessoas. Se eu não acreditasse nas pessoas, não acreditasse na possibilidade, na necessidade dessa transformação, eu ia estar fazendo o que muitas vezes minha avó e minha mãe diz. Vá para a praia, vá curtir sua esposa, vá curtir seu salário. Mas eu estou aqui, nessa militância, já há alguns bons anos, acreditando nessa transformação. E eu percebo que as pessoas estão atendendo esse chamado. As pessoas estão vendo a possibilidade de transformação, estão vendo a esperança. Então isso que a gente precisa se agarrar, com a esperança das pessoas, com a nossa e seguir essa caminhada de transformação. Certo, mas existe um certo estigma na sociedade que diz que o PSOL é um partido radical, que o PSOL é um partido de extrema esquerda e você é candidato pelo PSOL. E da onde vem esse estigma sobre o PSOL, que é um partido radical, e o que é que você acha dessa opinião que a parte da população tem sobre o PSOL? Essa posição ela é muito implantada pelos meios de comunicação que controlam a mídia nacional. E pouca realidade. Porque quem é radical nesse processo? Radical nesse processo é a fome, é a falta de habitação, é o desemprego, é a carestia. Isso é radical. E o povo sente a pancada no seu cotidiano. Então nós precisamos e vamos enfrentar isso. Isso aqui é radical e a gente precisa desfazer com essa realidade e transformá-la. Esse é o papel do PSOL. Se é ser radical, querer enfrentar esses problemas, nós somos radicais. E o que é que dos outros partidos de esquerda, o que é que o PSOL tem de diferente, por exemplo, com relação ao PCdoB, ao PT, a outros partidos? Qual é a diferença você acha que é principal? Sempre é difícil falar dos companheiros e das companheiras, né? Principalmente em um momento de unidade como esse que a gente tem vivido para derrotar a ultradireita. Mas se nós estamos em partidos diferentes, é porque existem diferenças. Uma delas eu diria que esse campo de alianças. Para nós do PSOL é impossível a gente estar alinhado com o PMDB. Lá em São Paulo, o Boulos retirou a candidatura para caminhar com o PT. Lá no Ceará, a companheira Adelita retirou a candidatura para caminhar com o PT. A Adelita vai à federal, o Boulos vai à federal e aqui na Paraíba, eu que fui candidato a governador em 2 outras eleições, vou à federal também, porque a gente tem não só a cláusula de barreira para superar, mas uma transformação necessária para fazer a partir do Congresso Nacional. A gente precisa tirar das mãos do Centrão o controle do nosso país. E esse campo popular é o pessoal que pode contribuir com isso. Por quê? Porque nós temos independência, nós temos autonomia, nós temos um programa. Pela primeira vez na história, Lúcio, nós não temos um candidato a presidente da República. Mas nós não deixamos de construir um programa. Debatemos com a população no país inteiro e construímos uma plataforma chamada Direito ao Futuro, que apresenta essa transformação. Essa política de aliança já diz muito sobre quem somos nós do PSOL e quem são os outros companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB.
Os companheiros do PCdoB, por exemplo, durante esse momento agora, foi favorável à entrega da base de Alcântara, lá no Maranhão, por conta da composição com o governo do estado. Para nós isso é um equívoco muito grande. Setores da esquerda ou do campo progressista, vamos dar uma esticada aí, que aposta em privatização ou em parceria público-privada com uma maior parte da administração pública, é uma diferença também que nós temos. Nós somos contra esse processo da forma tão aberta e avassaladora como central da administração pública. Então esses são alguns dos pontos que nos diferenciam, mas vai além. Nós temos dentro do PSOL, nas direções municipais, estaduais e nacional, paridade de gênero nas nossas instâncias. Não é por acaso que no Congresso Nacional hoje a maioria da bancada do PSOL é de mulheres, com população negra, LGBTQIA+, com a diversidade representada ali. Então a pauta que a gente traz da sociedade e o que a gente constrói no interior do partido repercute nos nossos parlamentares. E isso também vale para as câmaras municipais e assembleias legislativas. Então esses são alguns dos pontos que eu entendo que a gente pode destacar aqui, sem explorar tanto as diferenças que nós temos nesse período, para apontar a unidade necessária para derrotar a ultradireita e para eleger o presidente Lula, se possível ainda no primeiro turno. Me diga uma coisa, a Paraíba tem 12 deputados federais, 12. E você está colocando o seu nome para ser deputado federal. E o que é que você acha que vai ser diferente? Qual é o diferencial do seu possível mandato, caso você seja eleito, com relação aos outros 12 deputados federais? Eu pergunto mais claramente, por que votar em você e não nos outros que já têm mandatos ou outros que estão disputando? Eu acredito muito na referência da bancada do PSOL. Quem olha para o Congresso Nacional e vê a nossa bancada, vê o papel de Erundina, do Glauber, do Ivan, percebe o que tem de diferente nessa bancada. Não são só dos indivíduos, é da referência político-partidária. A gente não cede a qualquer tipo de acordo. A gente não barganha em termos de composição de mesa diretora, como a gente vê acontecer em outras organizações. Aqui na Paraíba, quando olhamos para esses 12, quase 100% deles votou em todas as reformas de Bolsonaro. Na reforma da Previdência, na emenda constitucional 95, no pacote de veneno, em todos esses. Então, esse já é um ponto em si. Depois vem o tal do orçamento secreto. Encontrei com um cidadão lá na feira de Jaguaribe, na hora do almoço, e ele falando de um deputado federal aqui, sendo mais direto, falando do Rui, das doações dele para a saúde pública, para o Laureano. Eu digo, é muito bonito e comovente essa doação. Quem é que não vai achar importante um parlamentar doar recursos para um hospital como o Laureano? Só que eu disse para esse cidadão, ele tira com uma mão para dar com a outra. Porque esse dinheiro que ele está tirando do orçamento público, da saúde, do SUS, e recebendo por meio do orçamento secreto para entregar lá na frente, desmonta a política de saúde. Esse recurso podia estar chegando pelo SUS e de forma mais estruturada, sem precisar as pessoas ficar mendigando na porta de um ou outro parlamentar. Então, respeitar o orçamento público e tratar enquanto política pública estruturante para atender à demanda e aos direitos da população é uma questão central. E o pessoal tem esse cuidado. O pessoal é transparente, além de fazer um mandato de fato participativo. Um mandato onde a gente consiga reunir com plenárias semestrais, com lideranças populares, lideranças sindicais, movimentos sociais os mais diversos. Vamos entrar depois caso você ganhe a respeito das suas prioridades. Né? Eu gostaria de falar a respeito disso. Veja bem, a verba de gabinete de cada deputado é atualmente R$106 mil. Então, R$106 mil por mês a verba de gabinete. Fora o salário, né, do deputado federal. Caso você seja eleito, como é que você pretende utilizar essa verba de gabinete? Quais são as diretrizes? Como será empregada essa verba de gabinete? Primeiro, não vai ser um cabide de emprego, como a gente vê acontecer em muitos dos mandatos por aí. Depois que nós vamos ser de uma forma muito concreta, mostrar o que é possível fazer com esse recurso. Tássio, mas você não é executivo, você é um parlamentar. Mas eu vou mostrar para a população que com parte
do meu salário, já que eu tenho a minha renda enquanto assistente social do Ministério Público da Paraíba, e com parte desses recursos da verba de gabinete, é possível a gente construir efeitos concretos de empregabilidade e desenvolvimento regional. Chegar numa região feito Cariri e fazer com a universidade, dizer, ó, nós temos aqui um edital de R$20 mil para os estudantes apresentarem projetos que garantam emprego durante 6 meses para 10 pessoas e que contribua para o desenvolvimento local da agricultura no Cariri. Legalmente é possível isso em termos da verba? É possível. Se eu faço isso, inclusive, se eu posso fazer isso, inclusive com parte do meu salário, construindo um volume que eu possa exemplificar isso de uma forma mais objetiva, é mais que possível. Comprar maquinário, então aqui a gente está ainda no edital, né? A gente está falando aqui de ideias que vão ser apresentadas por professores que lideram um grupo de pesquisa, por estudantes, por pesquisadores de outras áreas que digam, ó, Tássio, o governo do estado não me escuta, o governo federal não me escuta, mas eu tenho essa ideia aqui que é muito boa e que pode ser implementada. Cabe dentro desse recurso, desse orçamento que você está apresentando e vai contribuir para o desenvolvimento local dessa região específica e a gente implementar. Do mesmo jeito, chegar numa região como Sapé, na venda do abacaxi, onde muitas vezes atravessadores saem comprando o abacaxi da pequena agricultura, da agricultura familiar, e vai vender muito mais caro fora, ganhando absurdamente mais do que a pessoa que plantou e que colheu aquele abacaxi. Dali a gente pode produzir geleia, pode produzir polpa, pode construir de uma forma cooperativa a distribuição dessa mercadoria. Então a gente quer mostrar para a população que se um deputado, com uma questão muito pontual e exemplificando que é possível ir fazendo, a população dizer, caramba, se um deputado faz, por que o governador não faz? Por que o prefeito não faz? Então nós temos como. Eu sou assistente social, como você sabe, Lúcio. Trabalhei por um bom tempo em organização não governamental. As ONGs, elas têm um papel importantíssimo de produzir política pública. Muito do que foi apresentado do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, que virou o programa Sentinela e que foi incorporado aos CREAS dentro da política de assistência social, veio desses trabalhos implementados por muitas organizações não governamentais. Então nós queremos construir isso com a sociedade civil. Nós queremos construir isso a partir do nosso gabinete. Agora não é Tássio o sabedor de todos os temas. Com essa verba de gabinete, nós queremos intelectuais e técnicos preparados compondo essa nossa estrutura. Queremos pessoas que estejam dentro da cultura, artistas das mais diversas expressões que possam contribuir na construção desses editais ou de ações objetivas. Queremos construir dentro do grupo de social, que reflita a realidade e aponta a necessidade de determinadas regiões a partir desses índices, com psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Um grupo de produção onde a gente tenha engenheiros de produção, administradores que contribuam no mesmo formato, para que essa população, para que essas produções, elas tenham também um acompanhamento técnico e possam desenvolver isso de uma forma muito objetiva, atendendo tanto a demanda dessas famílias, gerando emprego e renda, mas também atendendo a população com um produto de qualidade livre de agrotóxicos, já que a gente vai apresentar esses editais dentro da pauta que nós entendemos como central. Rio Gramame, por exemplo, se nós temos um edital que traga para a universidade como a gente fazer a limpeza de determinada parte do rio junto com a comunidade, ao mesmo tempo gerando renda para aquela comunidade e impedindo que aquela poluição retome e se amplie cada vez mais. Por que a gente não construir isso junto com a universidade? Porque a gente ficar esperando essa demanda direta? Porque não trazer os pescadores e as pescadoras para dentro desse processo de construção, de preservação do rio da nossa cidade? Né? Como a gente vai falar em revitalização do Rio do Cabelo, por exemplo, quando é devastada a mata que está ao seu entorno para construir uma praça de cimento. Não faz o menor sentido essas coisas que estão sendo realizadas hoje na nossa capital para a atual gestão. Veja bem, Tássio, a gente tem percebido no Brasil inteiro e na Paraíba em particular,
várias famílias passando fome, as pessoas estão na rua, estão atrás de alimentos, é uma situação, uma crise social profunda. E a questão da fome é imediata, a fome tem pressa, né? E eu vi que é uma das suas temáticas, e eu gostaria que você detalhasse um pouco a respeito disso. Caso você chegue na Câmara Federal, qual é a sua ação imediata para contribuir para a diminuição ou a erradicação da fome no Brasil? Isso. Nós temos projetos que já são históricos dentro de gestões anteriores. O programa de compra direta de alimentos da agricultura familiar, ele caiu em 90% de 2014 para o ano passado. Então a gente fazia uma ingerência direta junto à gestão federal para que a gente possa de fato priorizar isso, colocar na frente de outras demandas, de outros projetos que sejam apresentados, seja por parlamentares ou por ministros que venham a compor o governo, é uma condição que nós, enquanto parlamentares, que estamos contribuindo para eleger o presidente Lula, vamos ter que realizar. Se é a prioridade minha, enquanto deputado federal, enfrentar a fome, se você, Lula, apresentou essa prioridade para o povo brasileiro, então vamos colocar de fato, como antecipar, dizer que esse é um ponto fundamental para a gente apresentar. Isso em termos macros. Desses exemplos que nós estávamos falando, a gente pode também apontar algo nesse sentido, em políticas públicas que a gente venha construir experiências aqui na nossa Paraíba. Claro, precisamos, junto com esses técnicos que a gente quer na composição do gabinete, dizer qual é a parte mais emergencial para a gente atuar. Em que comunidade? É na Grande João Pessoa? É em alguma cidade específica do sertão? O que nós podemos levar para lá? O que essas pessoas produzem? O que elas podem produzir? Como a gente articular com a sociedade civil? Vai ser um grande mutirão que nós vamos estar realizando enquanto campanha? É trazer pessoas da agricultura familiar que têm dialogado com a gente a partir da FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, um desses projetos que já antecipe no que for mais emergencial, diretamente a partir do gabinete, para tensionar governo e tensionar presidência da República para essas políticas se desenvolverem, porque a gente não está comprando da agricultura familiar para toda a rede de saúde, porque a gente não está comprando da agricultura familiar para toda a educação pública. Sabe, se a gente avança nesse sentido, a gente consegue de uma forma muito objetiva e imediata avançar nesse enfrentamento à fome e garantir a empregabilidade. Mas por que você acha que o governo atual, seja o federal, seja o governo aqui na Paraíba, não faz essa ação? Não compra diretamente para eles, com esses pequenos produtores, com a agricultura familiar? Não é prioridade deles fazer o enfrentamento à fome. Se a gente olha aqui no município de João Pessoa, por exemplo, quando chegou a pandemia, ao invés de construir cestas que fossem entregues para as pessoas, evitando inclusive a aglomeração, para dizer que era ele que estava entregando, priorizou as filas na frente das escolas. A cada refeição, onde as mães iam com seus filhos para pegar a sua marmita. Algo que seria inclusive menos custo se fosse distribuído esse alimento para que cada família, de acordo com a sua tamanho, com a sua organização, pudesse estar produzindo esse alimento. Porque aqui na capital, o ex-secretário afastado para um cargo de deputado estadual não entrega mais uma cesta básica via CRAS. E sim, ele faz as reuniões para ele mesmo entregar a cesta básica, mesmo afastado. Então essa turma não está nem aí. O antepresidente da República já disse publicamente que não existe fome no Brasil. Não sei onde ele está. Um dos maiores fakes que saiu da boca dele é esse, que não existe fome no Brasil. O candidato ao governo dele aqui, o da falsificação, o do fake news van, ele chegou a abrir a boca para dizer que são menos de 7 milhões no Brasil todo. Como se fosse 7 milhões, fosse algo que seria menor para a realidade. Então, não faz parte dessa política, não faz parte deles. O governador do estado da Paraíba, ele prioriza a distribuição de marmitas. É importantíssimo, no caso emergencial, a gente fazer uma medida dessa de distribuição de alimentos. Porque, como você disse, quem tem fome tem pressa. Mas não dá para a gente fazer esse tipo de distribuição sem vir construindo um alicerce que garanta algo mais estruturante para a superação da fome. Então, acredito que não é implementado algo desse tipo porque não é prioridade deles fazer esse enfrentamento à fome como tem sido na nossa campanha e na campanha do presidente Lula. Certo.
Ô, Tássio, a Paraíba é um celeiro de talentos culturais, artísticos, culturais, com nomes que projeção nacional e outros projeção regional. E qual é o seu mandato, caso você chegue a deputado federal? Como você vai tratar essa parte da cultura? Qual vai ser sua relação com os artistas, na área da música, das artes plásticas, enfim? Qual vai ser o seu mote, né? O seu canal com esses artistas, com esses produtores culturais? Tem algumas questões mais macro, que foi apresentado pelo movimento e que foi incorporado na nossa pauta para o Congresso Nacional, que são 2 emendas constitucionais que existem, ou melhor, é isso mesmo, 2 projetos de emenda constitucional que existem no Congresso Nacional que trata do percentual mínimo de desenvolvimento, do orçamento, que é 2% na União, 1,5% no Estado e 1% nos municípios. Esses projetos estão parados no Congresso Nacional há muito tempo. Então nós precisamos fazer com que eles sejam implementados e ter, de uma forma concreta e objetiva, um recurso para implementar uma política de cultura que seja, de fato, uma política pública estruturada, que faça funcionar o sistema de cultura, onde os conselhos municipais sejam, de fato, existam de fato, não apenas para ficar ali mendigando uma ou outra ação pontual de determinado governo. Conselhos municipais dialogando com os fóruns, conselhos estaduais, Conselho Nacional, o Fundo de Cultura em pleno funcionamento. Então, essa máquina precisa estruturar. Mas, na cultura, nós podemos e devemos, a partir do que a gente falava antes, da verba de gabinete, mostrar essas questões concretas. Quantas pessoas na Paraíba nunca viram ou sequer ouviram falar na nau catarineta? Que só existem 2 no Brasil inteiro. Tu imagina a gente pegar uma parte desse recurso, que não precisa ser muito, alugar um ônibus e fazer a apresentação da nau no nosso Paraíba como um todo. Pegar uma apresentação cultural do nosso sertão, tantas poesias e danças que nós temos, e trazer para o nosso litoral. Esse intercâmbio que é possível fazer pelo mandato, ele não é, entre aspas, só de visibilização, o que já seria um ganho tremendo para algo tão rico como a nossa cultura. Mas quando você leva uma caravana dessa para uma cidade, aquela cidade vai estar produzindo muita coisa em paralelo. Seja do visual, seja do equipamento, seja de manutenção, seja de bebida, da produção de alimentos, da cadeia produtiva que envolve a cultura. Tássio, o ex-presidente Lula está propondo a criação ou recriação, né, do Ministério da Cultura. Só lembrando que o primeiro ministro da Cultura no Brasil foi Celso Furtado, o paraibano Celso Furtado, no governo Sarney. Você acha importante essa criação do Ministério da Cultura ou poderia ser feito sem um ministério? Lúcio, eu fiz parte da ocupação dos prédios do IFAM, aqui na Paraíba, quando o Temer fechou o Ministério da Cultura. Os prédios do Ministério da Cultura foram ocupados no Brasil inteiro. Aqui na Paraíba, nós ocupamos e fizemos atividade cultural durante todo o período de ocupação. Vinha gente de bairro, vinha gente da universidade, vinha gente da comunidade lá no centro da cidade, da capital inteira. Ia para o prédio do IFAM, lá na Praça Tenor Navarro, para poder assistir às apresentações que ali eram feitas. Não só dentro do prédio, mas também do lado de fora na praça. E conquistamos a reabertura do Ministério naquele período. Então é muito simples para mim essa pergunta. Ele é extremamente necessário. Cultura precisa ser tratada como prioridade. Cultura é identidade. Cultura é empregabilidade. Cultura é diversidade. Então não tenho dúvidas disso. Cultura deve ser tratada como prioridade e um ministério é necessário para isso. Veja bem, Tássio, nós temos percebido nos últimos anos um crescimento, um aguçamento da violência contra a mulher, né? Do preconceito racial. Não há uma luta contra esse racismo estrutural que nós temos. Há um preconceito e uma violência de gênero também, não é? A questão sexual tem sido muito questionada, principalmente por pautas conservadoras, não é? Caso você seja eleito deputado federal, esse campo é um campo que você pretende também ter uma atuação, é um campo que você pretende apresentar propostas para minimizar e evitar justamente esse grau de violência? O PSOL ele é referência nesse debate nacionalmente.
de respeito a essa diversidade social que nós temos. Quando eu falei da composição da bancada do PSOL, é um efeito concreto dessa política que nós defendemos. Nós temos um setorial de negras e negras dentro do partido muito intenso, com políticas e propostas sendo construídas por esses companheiros e companheiras. Da mesma forma, um setorial de mulheres do partido, que tem uma participação interna grandiosa e de extrema importância. Então, não tem como não ser uma atenção central nossa. Eu lembro, Lúcio, que quando o atual antepresidente ganhou as eleições, muita gente dizia que ele ia desmontar muito da legislação, né? Do que foi conquistado pela comunidade LGBTQIA+, do que foi conquistado pelas mulheres. Alguns diziam que ia desfazer a Maria da Penha, né? Que a conquista no Supremo, no que diz respeito à união homoafetiva, ia ser desfeita. E eu dizia que aquilo não ia ser feito. Porque tem coisa que esses setores sociais conquistaram com muita luta, com muito afinco, e que não iam deixar perder. E a sociedade também amadureceu muito disso. E ele não conseguiu mudar em termos práticos de legislação. Mas ao mesmo tempo, quando Bolsonaro abre a boca para falar das mulheres, para falar da negritude, da comunidade LGBT, violência com que ele fala, ele instiga o soldado da esquina a cometer essa violência. E esses números têm crescido por culpa dele, que empodera os racistas, que empodera os machistas, que empodera os homofóbicos. Quando mais que duplica não, são 6 vezes mais o número de armas que nós temos nas ruas, pela facilitação que ele faz por meio de medida provisória. Ele está armando a milícia, seja a milícia política, seja a milícia diretamente que ocupa as comunidades e suga o povo. Ele está armando esses racistas, machistas e homofóbicos que estão cometendo crime no nosso país inteiro. Então, essa política de armas dele tem a ver com isso. Então, nós precisamos enfrentar, responsabilizar e desfazer muito do que foi imposto por esse desgoverno. Então, sim, é uma das pautas centrais nossas e a gente vai enfrentar, porque nós vamos derrotar eleitoralmente o Bolsonaro. Mas nós ainda vamos ter uma dura luta na sociedade para derrotar o bolsonarismo, para retomar a democracia em sua plenitude, para que a gente possa minimamente voltar a números anteriores que não era nada positivo para essas mulheres, para essa comunidade LGBTQIA+, e para a negritude, que é massacrada e assassinada no seu cotidiano. Por falar na questão negritude, o sistema de cotas completou agora 10 anos, né? E há um balanço a respeito do sistema de cotas nas universidades e eu queria saber o seu posicionamento a respeito das cotas, se você acha positivo, se foi negativo nesses últimos 10 anos essa política de Estado que foi estabelecida no Brasil. Não, extremamente positivo. É uma reparação histórica. E concordo com as companheiras, inclusive, quando elas apresentam, além da questão da negritude, a necessidade da gente levar negritude e mulheres para o parlamento. Existem projetos de lei que tramitam no Congresso que colocam a necessidade de números mínimos de representatividade. Então, essas legislações elas precisam andar, precisam ser aprovadas. A gente precisa ampliar essa participação dentro do Congresso Nacional. O que nós estamos vendo de positivo dentro das universidades, ele não desfez a cota, né? É uma das coisas que eu disse aqui que Bolsonaro não conseguiu desfazer e que não ia desfazer. Mas como ele fez? Esvaziou a assistência estudantil. E aí, as pessoas que entram por cota, que em sua ampla maioria, não a totalidade, demanda de assistência estudantil, não está conseguindo dar sequência para os seus cursos. A gente está vendo um esvaziamento dentro das universidades exatamente por conta desse trancar, que é resultado do desmonte e também da emenda constitucional aprovada lá com Temer. Aprovada com Temer com o voto do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Então ele é responsável por esse esvaziamento, ele é responsável por esse desmonte. Então, quando eu digo que a gente precisa muito desfazer o que foi implementado e que a gente vai ter uma jornada longa pela frente quando assumir a Câmara dos Deputados, é por conta disso. Queria abordar um tema polêmico e bastante significativo na nossa sociedade.
Veja bem, a população na Paraíba tem assistido um crescimento da violência contra jovens usuários de maconha, principalmente jovens negros da periferia, porque o tratamento que é dado, né, em termos de poder público ao jovem branco de classe média é um, para o jovem negro, a jovem negra de periferia é outro. Não é? Há um preconceito muito grande com relação ao usuário de maconha ou de outras drogas. Não é? Eu falo a maconha porque é o que mais usado. E como o seu mandato vai se posicionar com relação a isso, que é um tema nacional, mas que repercute inteiramente na nossa sociedade aqui. Vários jovens estão apodrecendo nas cadeias, acusados de tráfico, na verdade era usuário. Enfim, você tem uma política extremamente de perseguição e de preconceito com esses usuários. O que é que o seu mandato vai discutir com relação a isso? Tá, primeiro fazer um resgate histórico aqui. Eu sou da primeira Marcha da Maconha. Quando ela foi convocada nacionalmente, ela só aconteceu em 2 estados, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Eu estava em Pernambuco no período dessa primeira Marcha da Maconha. Eu vi essa transformação acontecer. Vi a polícia chegar para reprimir. Vi o judiciário nos estados barrar. Vi depois o Supremo dizer que não era apologia, que era exatamente liberdade de expressão e a defesa de uma política pública que estava sendo feita pelas manifestações. E vi a Marcha da Maconha tomar conta do Brasil inteiro, com participação de famílias, de pessoas com deficiência, homens, mulheres, negros, brancos, asiáticos, pobre, rico. Muitas pessoas que percebem a importância da maconha para a vida das pessoas, seja no uso social, seja no uso medicinal, no uso terapêutico, tratando de uma forma mais ampla. Então, esse aspecto aqui tendo a acreditar que nós temos brevemente a regulamentação da maconha aprovada. Penso que essa realidade ninguém tira mais. Agora, que regulamentação é essa? Porque se essa regulamentação for a do mercado, que vai ser a indústria farmacêutica que vai vender, você não vai poder plantar em casa para produzir o seu óleo ou para fumar, o que é que vai acontecer? Vai continuar a negritude periférica sendo presa. Por isso que no programa de TV que já saiu nessa eleição, que nós gravamos na nossa campanha de deputado federal, a gente traz exatamente a necessidade de especificar na lei de drogas um quantitativo de quem é traficante, quem é usuário. Porque senão quem vai decidir isso é o policial, é o promotor, é o juiz. E aí ele vai liberar um branco no seu carrão que está com 50 gramas de maconha e vai dizer que está indo para uma festinha com os amigos, e vai prender um negro da periferia por estar com um baseado. E as pessoas presas no nosso país por causa do tráfico, ou melhor, responsabilizado como traficante, equivale a 30% da população carcerária brasileira. Mais de 170 mil pessoas. A gente está falando aqui da terceira população carcerária do mundo. Essa é a brasileira. E dessas pessoas que lá estão, a ampla maioria não são traficantes, são usuários. É uma injustiça que acontece no nosso sistema prisional brasileiro. Mas você não acha que o tema da questão das drogas, dessa forma que está sendo abordado e que é enfrentado pelo PSOL, ele não tira votos, ele não prejudica a sua candidatura? Talvez em um momento da história isso já acontecesse. Hoje não. Hoje nós temos visto vários parlamentares sendo eleitos exatamente por defender de uma forma mais transparente o debate das drogas, a regulamentação do uso das drogas, seja ela da forma mais ampla possível, mas com o direito ao corpo, com os cuidados necessários. Veja que a ultradireita diz, vamos dar arma para todo mundo, né? Libera a arma, direito individual, tal. Quando é para as drogas diz, mas pode até ser interessante, mas a gente não tem condições de fiscalizar e de acompanhar. E tem condições de fiscalizar e acompanhar esse quantitativo de armas que está sendo jogada nas ruas para matar a população brasileira, para favorecer o crime. O criminoso hoje, salvo engano, a matéria do Globo, que foi reproduzido também pelo portal 247, rapaz, é assustador o que ele está dizendo ali. O que é que está sendo denunciado? O cara, traficante, ele está pegando um terceiro que não tem antecedentes, fazendo com que ele compre uma arma
para dizer que é caçador, que é colecionador, seja o que for, e está pegando aquela arma com desconto. Quando eu digo com desconto, como diz com desconto na matéria, é porque essa arma que ele tinha que comprar fora, no mercado clandestino, era muito mais cara. Então, o que esse antipresidente está fazendo é armando o crime no nosso país, dando desconto nas armas para ele. E essa arma também é responsável pela morte dessa população que usa ou que circula nesse debate de drogas. E mesmo que viesse a ser uma dificuldade de perder votos, sabe, Lúcio? Eu tendo a acreditar que a gente precisa ser muito transparente no que a gente defende. A gente precisa discutir com as pessoas o que a gente acredita. Se está faltando esperança na política, porque falta esperança, um desses motivos é porque as pessoas mentem e se escondem. E o debate da saúde, por mais que ele seja importante, ele tem um limite dentro dessa discussão das drogas. Então a gente precisa dar um passo a mais. O vídeo que eu coloquei na internet recentemente com relação ao debate das drogas, regulamentação do uso da maconha, ele é o que está sendo mais compartilhado, ele é o que está sendo mais curtido, com mensagens positivas. Ou seja, as pessoas perceberam que a maconha, ela salva vidas, ela desenvolve a economia. A consultoria legislativa da Câmara Federal anunciou que a estimativa é que foram quase 16 bilhões de reais arrecadados, circulou dentro do tráfico em um ano nas drogas como um todo. Mais da metade disso no que diz respeito à maconha. Imagina isso passando de uma forma transparente pelo nosso sistema, podendo o tecido que é fabricado com a maconha, o tênis que é fabricado com a maconha, o remédio que pode ser produzido na própria casa ou ser comprado em associação por R$300, ele é comprado pela indústria farmacêutica a mais de R$2.000 e com uma qualidade extremamente inferior. Sabe? Então, que legalização nós vamos ter? Porque a legalização nós vamos ter. A regulamentação está aí. A questão é, qual vai ser? A que vai favorecer a vida ou a que vai enriquecer a indústria farmacêutica? É isso que está em jogo. E eu espero e quero ser deputado federal para isso também, no Congresso Nacional, defender essa legalização, essa regulamentação, porque às vezes a gente usa a palavra legalizar, mas acha que é aqui, qualquer um faz como quer. Liberou geral. Liberou geral. A regulamentação, ela diz a forma como isso deve acontecer. No Uruguai, por exemplo, o acesso à maconha é para pessoas cadastradas que vão buscar na farmácia. Se nós temos o óleo da maconha, seja de THC, seja de CBD, produzido e distribuído pelo SUS, a gente vai ter ele bem mais barato e em bem mais qualidade, com possibilidade de farmácias vivas que podem ser desenvolvidas no nosso semiárido, que é muito rico para isso, e ampliar de novo emprego, renda e qualidade de vida para essa população. A extensão desse debate não tem fim. Tássio, a questão do meio ambiente tem preocupado muito, que é uma questão global, não é só uma questão na Europa, ou na questão Brasil, ou Amazônia que está queimando. Na Paraíba nós temos questões muito sérias com relação à degradação do meio ambiente. Os rios, o rio Jaguaribe aqui próximo, o rio Timbó, o rio do Cabelo e outros mananciais. E é um tema que está preocupando muitos jovens, porque os jovens estão vinculados a essa questão ecológica e estão pensando no futuro, não só o futuro dele, como o futuro do planeta, o futuro da humanidade. O seu mandato vai ter uma preocupação com relação ao meio ambiente? Qual é a lógica que você vai estabelecer a partir de um possível mandato na Câmara Federal? A minha prática militante já aponta para isso. Voltando de um bicicletácio que nós fizemos agora durante a campanha, lá pela Beira Rio, o que a gente tem na Beira Rio hoje ali, daquelas árvores que continuam e a ciclovia ela vai driblando as árvores, é resultado de uma luta que eu pude participar junto com ONGs ambientalistas e ativistas sociais. O prefeito na época queria passar a motosserra, derrubar tudo. A gente ocupou, fez panfletagem e tem um lugar belíssimo para pedalar, além do visual e da preservação do meio ambiente. Falar de meio ambiente é falar de qualidade de vida. Você acha que pode conciliar desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda com preservação do meio ambiente? Os povos originários provam isso a todo momento. Os povos tradicionais provam isso a todo momento. A população ribeirinha mostra como é possível sobreviver, alimentar a gente da cidade e preservar o meio ambiente.
Porto do Capim é exemplo concreto disso, de revitalização. Se a gente vai para a Caiana dos Crioulos, em Alagoa Grande, quilombola, preservação direta, desenvolvimento local. Não precisa fazer o que o governador fez junto com o prefeito da capital, desmatar meio mundo de área para fazer um resort para rico. E ao mesmo tempo, a pancada na comunidade de Dubai, dizendo que eles estão atacando o meio ambiente para retirar uma população que queria simplesmente morar. Sabe? Então a gente precisa inverter essa lógica. Responsabilizar de fato quem ataca isso. Se a gente olha para aquela área ali de altiplano, aquela via na frente do HU, aquela área um pouco mais para a direita, ela está sendo completamente devastada para uma obra de imobilidade humana, porque quando chegar dali, passou, vai cair todo mundo na beira da Pedro II sem ter mais para onde ir. É só adiar o problema e ampliar o desmatamento. Então não tenha dúvida, nós vamos estar combatendo e enfrentando o desmatamento que a gente percebe acontecer no nosso Brasil como um todo. Você é deputado federal. Então, o meu cuidado e minha atenção com o meio ambiente, ela é também para o nosso país como um todo. O que a gente está vendo agora desse desgoverno, matando ativistas sociais que defendem o meio ambiente, que defendem os povos originários e que protegem garimpeiros e defendem desmatamento, precisa ser freado urgentemente. E o nosso mandato vai ter esse papel. A cara do pessoal, a coragem que o pessoal tem, a autonomia e o enfrentamento que o nosso partido tem, eu também tenho. E a gente vai realizar sim essa luta que eu já faço fora do mandato. Imagina com uma estrutura de Câmara Federal, de deputado, que nós não podemos fazer aqui na nossa Paraíba. Tô com Tássio. Tô na luta.